Olá, primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão sobre funções da linguagem, ok? Iniciamos então. Eu gosto de sempre questionar o que é linguagem, né? Foram nossas primeiras aulas e normalmente vocês me respondem de maneira bastante similar, com palavras diferentes, mas com sentido muito igual. Como, por exemplo, linguagem é o ato de se comunicar, linguagem é escrever, é falar. E, de fato, se pensarmos nessa perspectiva, linguagem é um ato de comunicar-se. E vale relembrar que a linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. Então, eu posso escrever uma carta e me comunicar através dela, assim como falar, utilizando sons, palavras, os fonemas que saem. E também eu utilizo a linguagem não verbal, por exemplo, com gestos. Eu posso também me comunicar através de gestos, ok? Então, partindo da perspectiva que linguagem é um ato de comunicar-se, nós vamos nos preocupar agora com os elementos da comunicação. E eu trago um exemplo figurativo do modelo de Jacobson, de Roman Jacobson, que é um linguista de algumas décadas atrás, e ele trouxe a ideia de que os elementos de comunicação eles se dividem entre emissor, mensagem e receptor. Emissor é aquele que emite a mensagem, emissor, perdão, é aquele que envia a mensagem, que o receptor é aquele a quem a mensagem é interessada, e nós temos a mensagem, que é o conteúdo passado. Observem que nós temos embaixo da palavra mensagem algo chamado referente, código e canal. Ok? Nós temos então o canal como um meio pelo qual a mensagem é transmitida. Então vamos lá, essa mensagem pode ser transmitida através de um jornal, por exemplo. Nós temos o código, que é um conjunto de signos, de regras, de combinação desses signos utilizados para elaborar essa mensagem. Podemos pensar em utilização de letras, utilização de sinais gráficos. Que código é esse? E o chamado referente, que vai depender do contexto, né? O objeto, a situação em que a mensagem se refere. Então, nesse momento, é um contexto em que está se passando uma notícia jornalística, então vai depender muito do contexto. Nós partimos desses conceitos, dos elementos de comunicação, e partimos então para a ideia de que Jacobson também nos trouxe sobre funções da linguagem. Então, quais seriam as funções da linguagem? Nós temos aí seis funções. Ok, 6 funções da linguagem. E quais são elas? Quem é que lembra? Bom, nós temos aí a função emotiva, cognitiva, temos também a função fática, poética e a metalinguagem, além da referencial. Então, temos 6 linguagens. Estão vendo a ilustração? Exatamente, como disse anteriormente, 6 tipos de funções. Agora, como essas funções elas são utilizadas através da nossa língua? Né? O que seriam essas funções da linguagem? Né? É a maneira da gente se expressar, de transmitir a mensagem. Então, como essa mensagem ela é transmitida? Como é o contexto? Então, vamos lá. A função referencial, ela normalmente se refere a textos jornalísticos e revistas, por exemplo. Ela privilegia justamente o referente da mensagem, busca transmitir informações objetivas. Então, a função referencial ela é completamente objetiva. Por isso, dá exemplos de textos jornalísticos. Nós temos a função emotiva. Ela é bem legal, porque a função emotiva ela fixa muito
no emissor, aquele que emite a mensagem. Então, normalmente, utiliza-se emoções, atitude pessoal, avaliações, opiniões. Então, a função emotiva ela é muito utilizada, por exemplo, em diários, em blogs. Hoje em dia não se fala muito de blogs, mas até mesmo no Instagram, quando uma pessoa posta um texto mais pessoal, eu posso considerar aí uma função emotiva. Função apelativa, super utilizada todo o tempo em propagandas. Observem, beba Coca-Cola bem gelada. A função apelativa cognitiva, ela utiliza muito o imperativo. Né? Ela apela realmente, como dizem. Então, beba, por exemplo, é um verbo que está no imperativo. E ela é muito, muito utilizada para esses tipos de apelação. A metalinguagem é interessante. Às vezes parece confuso, mas vamos desconfundir, vamos descomplicar aí. Bom, a metalinguagem, ela ocorre numa linguagem que se volta sobre si mesma, transformando-se em um próprio referente. Então, por exemplo, quando você tira foto de você mesma, está aí ocorrendo uma metalinguagem. Por isso eu coloquei esses dois senhores bonitinhos tirando uma selfie. Ocorre uma metalinguagem. Vamos dar um exemplo. Vamos supor um livro de Machado de Assis, onde no próprio livro dele ele cita uma obra dele. Isso é, sim, também uma metalinguagem, ok? É a linguagem que se volta para si mesma. E o selfie é um exemplo super legal. Função fática. Essa função a gente utiliza muito e às vezes a gente também se chateia, né? Observem as tirinhas. Parece que vem chuva. E o Garfield olhando, né? E depois, e esse vai continuar na terceira tirinha. E o Garfield diz assim, e dizem que a arte da conversação está morta. Interessante, porque a linguagem fática, a palavra fático significa ruído, significa humor. Então, nós utilizamos todo o tempo na língua esses ruídos, né? Por exemplo, psiu, tá bom. Como nós temos aqui nessas tirinhas. Então, a função fática, ela é muito, muito utilizada. E às vezes a gente nem percebe. Função poética. É quando a mensagem é elaborada de forma inovadora e imprevista. Ela é imprevista. Ela utiliza de combinações sonoras, rítmicas. E, normalmente, a poesia ela é muito citada. Nós temos a manifestação da função poética da linguagem, por exemplo, como um jogo de imagens. Né? É uma função capaz de desempenhar no leitor um prazer estético. É uma surpresa. Observe esse poema. Essa poesia concreta, ela se difere. É um desenho de um café e nele você tem uma mensagem, né? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Que legal, né? Então, essa é a função da poética, né? A função poética, ela tenta despertar no leitor esse prazer estético. Analisem sempre a estética, analise a foto, a figura, ok? Bom, galerinha, prestem atenção porque tem atividade sobre funções das linguagens no canal, aguardo a resposta de vocês e se preparem aí para a próxima aula aqui no canal, ok? Obrigada, galera interativa, um abração e nos vemos já já.